Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Rússia diz que vacina candidata a Sputnik V tem mais de 90% de eficácia contra a Covid-19. Uma fábrica de fogos de artifício explode e deixa feridos na cidade de Simões Filho, na Bahia. Evo Morales volta à Bolívia um ano após ser forçado a renunciar à presidência. O governo de São Paulo diz que vai receber as primeiras doses da vacina Coronavac no dia 20 de novembro. A polícia da Áustria faz 60 operações para investigar pessoas com possíveis vínculos a organizações terroristas. E confusão em baile funk deixa mortos e baleados na região de Belford Roxo, na capital carioca. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A Rússia anunciou hoje que uma de suas vacinas candidatas contra a Covid-19, a Sputnik V, tem mais de 90% de eficácia contra a doença. O anúncio foi feito horas depois de as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciarem que sua vacina candidata contra a Covid-19 tinha alcançado esse índice de eficácia. Não foram publicados estudos que embasassem os anúncios da Rússia ou das farmacêuticas. A taxa de eficácia representa a proporção de redução de casos entre o grupo vacinado comparado com o grupo não vacinado. Mais cedo, o diretor do Instituto Gamaleya, que desenvolveu o Sputnik V, disse que espera publicar no futuro próximo os resultados preliminares dos testes da vacina. A imunização está em testes de fase 3 na Rússia e o governo espera começar a vacinação em massa até o fim desse ano, segundo a agência de notícias estatal russa TASS. A Rússia foi o primeiro país a registrar uma vacina contra a Covid-19 no mundo, em agosto. O anúncio gerou preocupação entre cientistas, entre outros motivos, por causa do anúncio dos testes de fase 3 e da vacinação em massa de forma simultânea. Em outubro, o país pediu a aprovação do uso emergencial da Sputnik V para a Organização Mundial da Saúde. O governo russo também firmou uma parceria com o governo do Paraná para a produção da Sputnik V em solo brasileiro. No mês passado, o fundo russo que financia o desenvolvimento da vacina anunciou que o Brasil poderia começar a produzi-la em dezembro. A Rússia anunciou também em outubro a segunda vacina candidata. A vacinação em massa da população russa com a segunda vacina está prevista para o ano que vem, de acordo com a imprensa jornalística TASS. O anúncio sobre a eficácia da Sputnik V foi feito no mesmo dia em que a Rússia bateu um novo recorde de casos diários da Covid-19. Hoje foram 21.798 novas infecções, informou a agência de notícias TASS. É o quarto dia consecutivo que o país tem mais de 20 mil novos casos diários. Ao todo são 1.796.132 casos confirmados na Rússia desde o início da pandemia. O país tem 30.793 mortos pela doença. Nos testes de uma vacina, normalmente divididos em fases 1, 2 e 3, os cientistas tentam identificar efeitos adversos graves e se a imunização foi capaz de induzir uma resposta imune, ou seja, uma resposta do sistema de defesa do corpo. Os testes de fase 1 costumam envolver dezenas de voluntários, os de fase 2, centenas, e os da fase 3, milhares. Essas fases costumam ser conduzidas separadamente, mas por causa da urgência em achar uma imunização da Covid-19, várias empresas têm realizado mais de uma etapa ao mesmo tempo. Antes de começar os testes em humanos, as vacinas são testadas em animais, normalmente em camundongos e depois em macacos. Bom, vamos à próxima notícia. Uma grande explosão atingiu uma fábrica de fogos de artifício na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na Bahia, hoje à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cerca de 1 tonelada de fogos no local e 2 pessoas ficaram levemente feridas. A corporação não detalhou mais informações sobre as vítimas e explicou que os feridos não foram atendidos pelos bombeiros.
O dono da Cielo Pirotecnia contou que atuava no ramo de fogos de artifício há 20 anos e que o local era legalizado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso ocorreu no bairro Cristo Rei por volta de 2 horas da tarde. Informações colhidas no local apontam que a fábrica fica na localidade conhecida como Covel. Nas imagens gravadas por moradores, deu para ver que uma grande nuvem de fumaça foi formada após a explosão e pôde ser vista por pontos diferentes da cidade e até em municípios próximos. O Corpo de Bombeiros chegou a informar que a explosão ocorreu após a queda de uma aeronave no local. No entanto, ainda de acordo com a corporação, a primeira equipe que atendeu a ocorrência informou não haver indícios de queda de aeronave, mas sim de uma explosão na fábrica. Por volta das 4h30 da tarde, 4 viaturas do Corpo de Bombeiros estavam no local prestando atendimentos. As viaturas do SAMU e agentes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar também deram apoio. Bom, vamos à próxima notícia. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, atravessou a fronteira da Argentina para o seu país hoje, às vésperas do dia em que completa um ano de sua renúncia forçada. Evo Morales foi recebido por uma multidão na cidade de Villazón. Ele voltou a pisar na Bolívia um dia depois da posse de Luiz Arce, que foi seu ministro da Economia, como presidente. Em 10 de novembro do ano passado, Evo Morales renunciou à presidência depois de ter sido pressionado por militares. Ele enfrentava a pressão por causa de uma reeleição que foi contestada pela oposição e pela Organização dos Estados Americanos. De volta ao país, Evo Morales pretende fazer uma caravana com 800 carros que percorrerá mais de 1.000 quilômetros do sul boliviano até a zona de produção de folhas de coca, em Cochabamba, onde iniciou sua carreira política. Refugiado na Argentina desde dezembro do ano passado, Evo Morales viajou ontem para a cidade de La Quiaca, na província argentina de Jujuy, na fronteira com a Bolívia. Antes de Evo deixar a Argentina, ele e o presidente Alberto Fernandes se encontraram em um jantar. Evo Morales renunciou à presidência em 10 de novembro do ano passado. No dia seguinte, viajou para o México e, semanas depois, em dezembro, refugiou-se na Argentina. Foi na região de Cochabamba que Evo Morales despontou como líder dos cocaleiros na década de 1980. Nessas áreas rurais, há muitos grafites com a frase "Volte Evo" nas fachadas das casas de tijolos. A Bolívia é um dos países da América Latina com maior população indígena, correspondente a 41% de seus 11 milhões e meio de habitantes. Destes, 34% vivem na pobreza e 12% na pobreza extrema. Com uma piora econômica geral, em parte pela pandemia de coronavírus, muitos querem que se repita o milagre econômico da gestão de Evo Morales, quando Luiz Arce era ministro da Economia, alto crescimento e redução de pobreza. Bom, vamos à próxima notícia. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje que o estado vai receber as 120 mil primeiras doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, no dia 20 de novembro. No final de outubro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou a importação de 6 milhões do imunizante. Ainda de acordo com o governador João Dória, o Instituto Butantan receberá as doses em lotes e até o dia 30 de dezembro o Instituto terá as 6 milhões de vacinas previstas. O diretor do Instituto, Dimas Covas, disse que o local onde o imunizante ficará armazenado será mantido em sigilo por motivos de segurança. No final de setembro, João Dória chegou a dizer que as primeiras doses chegariam em outubro. Durante a coletiva, também foi anunciado o início da construção da fábrica no Instituto Butantan, que será responsável pela produção da vacina. A previsão é de que a obra seja finalizada em setembro do ano que vem. Para a construção, além dos recursos doados pela iniciativa privada, o governo paulista esperava receber mais de 80 milhões de reais do governo federal, segundo anunciado pelo governador de São Paulo, em coletiva de imprensa no final de setembro. Entretanto, segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Guarinchen, o repasse não foi feito pelo Ministério da Saúde. A Coronavac está atualmente na terceira fase de testes.
A Sinovac, farmacêutica chinesa responsável pela vacina, ainda não obteve o registro para aplicação do imunizante, que não pôde ser utilizado na população. Até o momento, apenas dados parciais referentes à segurança da vacina foram apresentados pelo governo de São Paulo, mas eles não foram enviados ao órgão ou publicados em revistas científicas. A Coronavac é alvo de disputa política envolvendo o Ministério da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. No final de outubro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a negociação para adquirir as 46 milhões de doses. Contrariado, o presidente Bolsonaro mandou cancelar a compra e o ministério, por sua vez, afirmou que não há intenção de compra e substituiu o comunicado no site. No total, o governo paulista fechou o contrato com a chinesa Sinovac para a aquisição das 46 milhões de doses da Coronavac. Essas primeiras 6 milhões virão prontas da China e as outras 40 milhões serão envasadas e rotuladas no Instituto Butantan a partir de material que será importado. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, o cronograma estipulado pelo governo de São Paulo está mantido independentemente do que as autoridades paulistas apontam como um atraso da Anvisa na liberação da importação de matéria-prima da China. A Coronavac está na terceira fase de testes. O grupo de voluntários é formado exclusivamente por profissionais da saúde. Até agora, 15 mil vacinações foram aplicadas em 9 mil voluntários. Cada voluntário recebe 2 doses. Com a abertura dos novos centros, a meta é ampliar a pesquisa para o total de 13 mil voluntários. Nessa fase final da pesquisa, metade dos participantes é inoculada com a vacina e a outra metade recebe placebo. Para determinar a eficácia da Coronavac, é preciso que ao menos 61 participantes sejam contaminados pelo novo coronavírus. Se o imunizante atingir os índices necessários de eficácia e segurança, poderá ser submetido à avaliação da Anvisa para registro e posterior uso na população. Para agilizar o processo de análise de potenciais imunizantes contra o coronavírus, a Anvisa reduziu a exigência da documentação inicial e simplificou o processo de registro para que os dados dos estudos sejam enviados durante os trabalhos e não somente ao final. Bom, vamos à próxima notícia. A polícia da Áustria realizou operações de busca em mais de 60 lugares em 4 regiões do país, onde pode haver pessoas ou organizações ligadas a movimentos islamistas. Irmandade Muçulmana e Hamas hoje anunciou o Ministério Público. A ação não tem relação com o atentado da semana passada em Viena. Mais de 70 suspeitos são investigados, de acordo com a promotoria. Desses, 30 receberam ordens para comparecer à polícia para interrogatórios. Há suspeitas de formação de organização terrorista, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro, de acordo com um comunicado. O ministro do Interior, Karl Nehammer, disse que as operações tiveram como objetivo atacar as raízes do Islã político. Na semana passada, um simpatizante do grupo extremista Estado Islâmico abriu fogo em um bairro do centro de Viena e matou 4 pessoas. Foi o primeiro ataque desse tipo em décadas na Áustria. Depois do atentado, o chefe de governo Sebastian Kurz reiterou a decisão de combater o Islã político. Bom, vamos à próxima notícia. Uma confusão em um baile funk no bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, deixou 3 pessoas mortas e outras 3 pessoas feridas hoje de madrugada. Uma pessoa morreu durante a confusão e outras 2 não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de pronto atendimento. A briga começou dentro do baile funk quando a música ainda tocava. Era o chamado baile de corredor, quando grupos rivais se dividem entre lado A e lado B. A quadra estava lotada e alguém no microfone pedia para parar a confusão, mas a situação foi ficando cada vez pior, com garrafas, paus e cadeiras sendo arremessados. A confusão, que começou dentro do baile, tomou as ruas do Vale Jardim Redentor. Houve tiroteio e 3 pessoas foram baleadas. Uma delas não resistiu. Um vídeo mostrou o momento dos disparos. Foram mais de 10 tiros. Em seguida, as pessoas correm. É possível também ver algumas pessoas feridas. Uma delas cai no chão. E o homem também que morreu foi identificado como Eduardo Rodrigues Ribeiro Octávio.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou inquérito para investigar o caso e os outros 2 homens baleados foram levados para unidades de pronto atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, corre lá, tá lá no nosso canal. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima segunda-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!